No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e juntamente com minha colega Rafaela Padilha, toda semana apresentamos para você um conteúdo interessante sobre o mundo da mineração, até porque mineração é essencial. Então, Disney, nosso podcast tem como apoiadores a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, o Instituto Somos do Minério e o Grupo E79, que tem o E79 Bank e a plataforma E79 de gestão integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução para melhorar a gestão da sua cooperativa ou da sua mineradora, entre em contato com o departamento comercial pelo WhatsApp 65 981 22 3475 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. E no episódio de hoje vamos falar sobre direito minerário, um tema que abrange uma gama de questões legais relacionadas à exploração de recursos minerais e desempenha um papel crucial na regulação da indústria da mineração no Brasil. E para nos ajudar a explorar um pouco mais sobre esse assunto, convidamos Pamela Alegria, especialista em direito minerário e ambiental, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da UAB Mato Grosso, secretária-geral da Comissão de Direito Minerário e Base Mineral da UAB Mato Grosso, membro consultivo da Comissão Especial de Mineração da OAB Nacional e sócia do escritório Ferreira e Alegria Advogados. Pamela, seja bem-vinda ao podcast Mineral. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada por poder falar um pouquinho de mineração. A gente vai começar perguntando, desculpa. Sim, Rafa, você tem passagem livre. Quais são as áreas de atuação do direito minerário, já que é um direito pouco conhecido e bastante restrito para a população em geral? Isso, o direito minerário ele abrange desde os direitos de requerimento, né? Então a questão de regulação dos direitos minerários, a toda a parte de licenciamentos ambientais, e aí a gente entra com o direito de meio ambiente, direito tributário relacionado a toda a questão, né, tributária nas incidências de CEFEM, né, e outras tributações, os direitos de regulação por se tratar de uma atividade essencial, né, e regulada por meio de uma agência, e também a questão de direitos internacionais, né, quando se fala de exportação, né, e outras situações. E como você descreveria a importância do direito minerário e a regulação da indústria da mineração no Brasil? Olha, eu entendo que as pessoas elas precisam estar preparadas para tudo. A partir do momento que se encara uma atividade complexa, como a de mineração, estar aí resguardado em todos os seus direitos e deveres é fundamental, né? Por esse motivo, a importância do advogado para estar acompanhando desde as implicações empresariais, as implicações regulatórias e estar fazendo esse trabalho preventivo para que não ocorram problemas, já que é uma questão profissional tão visada, complexa e cheia de particularidades e mal vista, infelizmente, ainda em alguns momentos, né? Então, todo cuidado é pouco. A gente falou no começo que esse direito é uma área pouco conhecida. Um dos fatores para isso é que ela não está inclusa na grade curricular do curso de Direito, né? Não está. Eu, inclusive, sou uma advogada que aprendeu na prática o que era direito minerário. Me deparei, né, com uma oportunidade de emprego de uma mineração que não tinha um advogado especialista na área e precisei aprender. Precisei ir nos garimpos, nas plantas de mineração, aprender primeiro a prática e depois a legislação pertinente. Agora fiquei curioso, como é que foi a sua inserção nesse mundo? Então, eu me formei no comecinho de 2010 e recebi uma oportunidade de uma empresa que eu já prestava serviço como estagiária a atuar numa mineração, né? Esse empresário falou, olha, eu quero atuar numa frente de mineração e eu preciso de um advogado que vai cuidar disso. E eu falei, meu Deus, né? E agora? Ninguém sabia o que era direito minerário, né? Aí o que eu fiz? Coloquei a botininha, fui para os garimpos,
fui ver o que era um requerimento de PLG, fui ver o que era um alvará de pesquisa, aprendi com muitos geólogos que me ensinaram, e aí realmente a legislação foi vindo depois, né? Porque eu acompanhava os requerimentos, o que precisava fazer, e aí depois tinha que vir a parte de tributação, né? E começaram a aparecer os recursos quando tinha algum indeferimento de requerimento, e por aí vai. E aí eu fui aprendendo, e aí sim, aí eu me especializei em 2013. Eu fiz a primeira especialização em Minas Gerais, porque aqui também não temos até hoje nada relacionado ao direito minerário, e aí... Você não acha que popularizar essa área do direito seria bom para a atividade mineral, que é tão perseguida como a gente falou? É necessário, Rafaela, é necessário. Inclusive, é uma das metas da Comissão de Direito Minerário e Base Mineral da OAB, que foi constituída ano passado na gestão da atual presidente Gisela, e nós estamos aí nesse passo de começar a falar de mineração. E é uma atividade tão pouco explorada que eu não consigo chegar aqui com palestras de grande porte no sentido de vamos falar de tributação, vamos falar de direito de regulação. Eu preciso ensinar o básico para os advogados que ainda não atuam no segmento. Você conta na mão quais são os profissionais no estado hoje que atuam efetivamente com esse segmento. E qual que é a demanda desse segmento hoje no estado de Mato Grosso? Cada vez mais crescente, Disney, cada vez mais crescente. É um estado, se não hoje o mais rico em mineração, um dos mais, né, com grandes possibilidades em vários tipos de minérios distintos, né? Se fala muito do ouro, mas nós temos aí todos os minérios de construção civil, até hoje as possibilidades de minérios para fertilizantes, né, que está sendo estudado. Exatamente. E não há profissionais para atuar nessa área? Não. Ó, gente. No ramo de direito E por que as faculdades não trazem isso, não fazem essa inclusão na grade? O que está faltando para que isso ocorra? Já que a demanda é crescente. Exatamente, está faltando com que o próprio Ministério da Educação verifique essa necessidade de regulação e de ensino e coloque aí na grade curricular. As pessoas que atuam no segmento precisam cobrar para que esse direito seja visto, seja falado, seja ensinado. Não só para quem atua, mas também para desmistificar muitas coisas que acontecem por trás aí, como, por exemplo, que o minerador, o garimpeiro, não tem responsabilidade ambiental, né? Agora eu fiquei curioso quando você falou lá no começo que colocou a botina e foi no garimpo. Como é que foi a sua primeira impressão? O primeiro garimpo que você foi? Real. Então, eu até brinco um pouco que eu adoro as experiências fora do escritório, né? Então, assim, eu cheguei na mineração, eu fiquei maravilhada. Cheguei, inclusive, a pensar, por que eu não fiz geologia? Né? Para ir a campo, para poder efetivamente aprender em outras... Isso aqui eu tive a oportunidade de estar também em garimpos de outros municípios, entrar nos shafts de quase 30 metros de profundidade. Você teve coragem de fazer isso? Tive coragem de fazer isso. Olha só. Até voar num aviãozinho que não tinha pista, amarradinho numa corda, e depois alguém cortar a corda para a gente poder decolar dentro de um garimpo, eu já pensei. É aventureira. E eu tenho uma história, ela contou para mim uma história antes do podcast, que ela foi num garimpo no Pará durante a pandemia. Aí chegou lá, todo mundo falou, a doutora tá chegando. E aí, como é que foi essa recepção lá, doutora? É uma vila no Pará chamada Cripurizinho, né? Famosa quando se fala em mineração, né? É uma lenda. Exatamente. Para chegar lá, chegamos de avião, né? E aí todas as pessoas dali estão habituadas, as pessoas que estão trabalhando na mineração. De repente chega a novidade, uma doutora. Quem que é doutora? Será que é médica? Saúde pública ali é uma situação muito complicada, né? E aí chegaram umas 9 ou 10 pessoas na sede da mineração, a gente veio fazer uma consulta com a doutora. Doutora, você foi chique, assim, você foi com essa roupa branca? Não fui não. Eu pensaria que você era médica com tranquilidade. Não, sim. Não fui, se não, ela chegasse assim, com botininha. certeza. Foi de botininha aí. Fui de botininha. E aí, com todo o tato do mundo, a gente explica, né? Olha, chamam de doutora porque eu sou advogada, não porque eu sou médica, né? Aí você nota, infelizmente, a decepção no rosto das pessoas que às vezes aguardam um auxílio que está bem distante deles. Mas é legal que você foi precursora de uma área que é predominantemente masculina, né? A mineração é uma área onde homens atuam. Exatamente. Eu sou muito feliz nesse segmento e assim, e sou muito grata aos homens que me ensinaram, sabe? Sempre me olharam como uma pessoa igual. Então, me ensinaram, me deram oportunidades e aí a gente vai indo. Eu acho que quando a gente tem as oportunidades, a gente agarra
e faz acontecer, né? Recentemente foi feita uma discussão aqui na OAB de Mato Grosso sobre esse direito minerário. Vocês trouxeram aí um grande nome da mineração do Brasil para trazer esse conhecimento para os advogados estaduais. Nós aproveitamos a brechinha na agenda que o senhor teve na participação do evento no TCE, Tribunal de Contas, exatamente. Onde ele não estava falando de mineração, né? Sobre energia, né? Estava falando sobre energia. E aí nós pedimos para ele, vamos falar de direito minerário, por favor, é necessário. E ele topou na primeira oportunidade, estava ali muito exposto. 11 da noite o evento terminou com a sala cheia, né? Então é uma área que gera interesse, principalmente dos jovens advogados, né? Então a gente ficou muito feliz pela realização desse evento e foi um sucesso. As pessoas se interessam pela mineração e eu acredito que a gente tem uma crescente aí agora de novos profissionais que vão vir para o nosso lado. Está na hora da OAB mobilizar para trazer pelo menos esses cursos de especialização aqui para levar, né? Exatamente. Nós estamos aí galgando, inclusive, uma possibilidade de um curso de processo administrativo minerário. Que legal. Né? Que é para realmente oportunizar essa questão administrativa, né? A princípio, já que a judicial é um pouco mais complexa, mas a princípio administrativa já vai ajudar bastante. Gostaria que você me explicasse a diferença entre direito minerário e direito da mineração. Tem duas vertentes nessa classificação. Uma corrente diz que o direito minerário é o direito antigo, né? Que está vinculado ao direito aquisitivo dos minérios, né? Da concessão do subsolo, da possibilidade de trabalhar. E o direito da mineração envolve tudo que diz respeito à mineração. O empresarial, o trabalhista, o ambiental, o tributário, o internacional, né, e toda a parte regulatória da mineração. E existe uma corrente que diz que direito minerário sempre é direito minerário e engloba tudo, né, que é uma corrente mais tradicional. Eu entendo que estamos migrando realmente do direito minerário para o direito da mineração, que aí exige, né, profissionais que estejam mais capacitados, mais antenados com tudo que está acontecendo na mineração, né, e aí a gente vai desbravando essa nova nomenclatura do direito da mineração. Para quem não conhece a mineração, com certeza tem uma dúvida muito grande. Por exemplo, eu tenho uma terra e nessa terra foi descoberto que tem algum tipo de mineral. E eu não posso ir lá e explorar, de repente, o ouro que está naquela área, sem saber se já tem alguma pessoa que requereu esse direito de explorar a mineração. É importante a gente explicar isso para quem não conhece o direito minerário. Essa separação do dono do solo e do proprietário do subsolo. Exatamente. Né? Eu acho que é a primeira coisa que precisa ser explicada no universo do direito da mineração. Eu sou dona do solo e eu posso fazer o exercício da função social da minha propriedade. Só que o subsolo é da União. Eu só posso lavrar ou tirar qualquer minério que seja se eu tenho concedido o direito de extração mineral, feito aí pela, hoje, Agência Nacional de Mineração, que já foi um departamento do Ministério de Minas e Energia, né? E aí foi transformado em agência em 2018. Eu preciso fazer um requerimento, né, dentro da gama de requerimentos existentes ali, exercer toda a minha parte de regularização ambiental e regularização fundiária, se eu não tiver, nesse caso, para que meus direitos estejam efetivamente garantidos, para então eu poder lavrar e tirar o minério que estiver ali. Olha só, não é muito fácil não, né? Não, tem que seguir etapas. Sim, e em grande parte do solo, dos locais que tem potencial, né, aurífero, já está requerida, né? Exatamente. Hoje é muito difícil você encontrar um perímetro de subsolo que não haja um requerimento já. E esses requerimentos podem ser feitos, a concessão até para empresas internacionais, né? Não é restrita a empresas brasileiras. Não, desde que ela esteja regulamentada dentro do país e podendo operar, pode ser feito por elas também. Então fica a dica, encontrou ouro na sua propriedade, não explore que é crime. Primeiro Exatamente. Procure saber quem tem o direito de explorar. Aí você pode entrar numa sociedade, como já acontece aí com frequência, né? Agora, a falta de regularização fundiária e ambiental ainda empurra esse setor para a ilegalidade? Infelizmente, sim. A gente
falando em Mato Grosso, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande ainda no quesito de regularização fundiária, né? Então, quando não se tem a certeza de quem é o dono da terra, né? Mesmo que a pessoa tenha uma posse, mas não consiga comprovar efetivamente, ela traz às margens da ilegalidade a exploração mineral, né? E nós temos hoje, cada dia que passa, uma legislação ambiental mais densa e mais restritiva, né? Então, hoje, principalmente se eu for falar de uma identidade ambiental, eu estou falando do cadastro ambiental rural, que no estado de Mato Grosso é diferente de todos os outros estados da federação, e ele já sai ali descrito para você o que é a área que você pode utilizar, o que é uma área de reserva legal bem definida, né? Então, é dentro dessas pormenoridades que eu posso ou não realizar minha lavra. Você é membro da Câmara Setorial da AL. Esse tema, junto com outros temas de legalidade, de buscar entender a geologia do Estado, que ainda não tem política pública para isso, como é que tudo isso está sendo debatido nessa Câmara? A Câmara foi instalada agora há uns 30 dias, né? E um dos intuitos é justamente esse. Vale frisar que o Estado de Mato Grosso não pode legislar sobre mineração, porque é um assunto de competência exclusiva da União. Então, eu não posso falar sobre os direitos minerários. O que o Estado faz é um fomento à regularização ambiental, regularização fundiária, a facilitação ou termos de cooperação técnica neste sentido, a taxação, que aconteceu agora no final do ano passado, né? São as particularidades do exercício da mineração, né? Então, a Câmara Temática está aí justamente com esse intuito de trazer as regulamentações e as informações que nunca aconteceram no Estado, né? Mas como é que funciona? A gente fala muito da questão fundiária, ambiental, da necessidade de estar regularizado para poder fazer exploração, mas a gente sabe que a ANM, por exemplo, que é a Agência Nacional de Mineração, que seria responsável por dar celeridade, por fazer esse processo, ela está completamente sucateada, né? Inclusive, ela estava semana passada ela teve 2 dias de paralisação geral. Como é que você vê isso? A falta de preparo dos órgãos para mineração, para licenciamento? Você sabe que quando a gente está do lado de cada força, né? A gente costuma colocar muito a culpa no governo, nas entidades e tudo mais. A ANM é uma agência cuja qual a gente não pode culpar ao todo. Por quê? Porque, infelizmente, ela está sucateada, o salário que os servidores de lá recebem hoje não está equiparado às outras agências, como, por exemplo, a agência de energia, a das águas, né? Então, hoje, grande parte dos servidores estão aí com bônus de permanência, porque se eles resolverem se aposentar, a gente está perdido, né? A mineração do país está perdida. Então, ela necessita de fomento, necessita de auxílio, necessita de recursos financeiros, né, para poder efetivamente exercer a sua atividade. Porque quando ela foi transformada de departamento para agência, entendeu-se que melhoraria muito o setor da mineração. Melhorou o status mas ela ainda não funciona com a força total que deveria como agência regulatória. E o governo recebe dinheiro da mineração, né, recurso da mineração, do CEFEM, para aplicar na agência e não está fazendo isso. Tem essa semana, na Câmara, tem uma comissão que trata sobre mineração e eles até chegaram a falar sobre uma inclusão de uma cláusula no arcabouço fiscal para ser revertido recursos para a ANM. Assim, para garantir, né? Porque não tem de onde tirar. Assim, teoricamente, é essa a argumentação do governo, né? Exatamente, é necessário. Senão, nós podemos aí nos preocupar com o futuro da mineração no país. E é um contrassenso, porque você vê, a mineração é alvo de tanta fiscalização, de tantos escândalos, repercute internacionalmente tudo que nós produzimos, dos minérios produzidos no Brasil. Por outro lado, não há uma mobilização da agência que é responsável por tratar disso, por regulamentar, né? Eu li alguns dias atrás que nós temos um servidor responsável para fazer todas as análises, por exemplo, das barragens, né? Isso a nível de Brasil? Isso a nível de Brasil. Meu Deus. Né? Então, assim... E quando acontece um desastre, né? Exatamente. Aí todo mundo... E quando se fala... Só que aí está... em uma dessas conversas, as barragens, por conta do que aconteceu em Brumadinho e Mariana, elas estão na bola da vez. Então, elas estão sempre todas, o tempo todo,
sendo fiscalizadas, né? Porque tem todos os enquadramentos e as particularidades. E aí as outras coisas vão ficando para trás, né? Porque o medo de um outro desastre é muito grande. E quando se fala de barragem, não se fala só de barragem de rejeito de mineração. Se fala de barragem de contenção de água, de usinas hidrelétricas, né, de lagoas, de propriedades e por aí vai. E quais são as principais dificuldades encontradas pelas empresas na obtenção de permissão de lavra garimpeira, de alvará de pesquisa e concessão de lavra aqui no Mato Grosso? Então, hoje, junto às concessões, elas estão diretamente vinculadas aos licenciamentos ambientais, né? Então, hoje, a grande morosidade para você conseguir todas as publicações dos direitos minerários, das pesquisas e tudo mais, estão vinculadas à falta de documentação, à falta de compliance, né, que está na moda falar inglês hoje, nessa questão de documentação, transparência, para que você consiga efetivamente ter o seu direito concedido. Mas a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela é bastante ágil na concessão de licenças. É bastante ágil, mas também tem uma certa particularidade devido à atividade da mineração, né, com algumas complexidades maiores. Então, por exemplo, se eu quero ter uma LO para poder operar, eu preciso estar com todas as outras outorgas, licenças, cadastros e tudo relacionado ao meio ambiente pronto para eu poder operar, né? Então, são setores distintos que aprovam licenciamentos distintos até chegar na mineração para eu poder efetivamente ter minha licença. E isso leva um tempo considerável. Uhum. Um dos maiores problemas para o minerador, para o pequeno minerador, né, é a questão de financiamento, de conseguir recursos para a mineração. A ANM tem uma resolução de dezembro de 2021 que fala da garantia, de dar à lavra o direito minerário dela como garantia para pegar empréstimos bancários, tal, entre outras coisas. Isso até hoje não foi colocado em operação, né? Tem algumas situações. Como se daria a efetiva fiscalização em relação a eu fomentar? E aí, né, como que eu vou conseguir conceder o financiamento para alguém, pegar o direito minerário e como que eu vou fiscalizar o direito minerário se ele está obedecendo todas essas particularidades ambientais e tudo mais. Porque se eu tenho aquele direito garantido, vamos dizer aí, o prazo de 5 anos de uma PLG, eu tenho o período de renovação, né? Então, aí a cada 5 anos, os órgãos fomentadores, eles precisam que seja dado o feedback, como está meu direito ambiental, como está meu direito minerário. Essa é uma particularidade contra. Agora, seria de extrema valia se isso já tivesse operacionalizado, porque o garimpo, né, não é ilegal. O garimpo está na Constituição Federal e estabelece que é uma atividade financeira, uma atividade profissional reconhecida, né? Então, se eu sou pequeno e eu só consigo requerer uma PLG, mas eu não tenho como custear hoje todos os meus encargos trabalhistas, ambientais, tributários, como que eu vou poder operar, né? Ela seria sensacional. E essa exigência que existe de o garimpo tem que estar regularizado, vamos seguir a Convenção de Minamata, tirar o mercúrio, tudo isso requer estudo, requer investimento, né? Exatamente. E como que ele vai fazer esse investimento sem garantia de crédito? Exatamente. Porque o minerador tem dificuldade. Exatamente. E assim, muitos dos mineradores ou tem uma terrinha pequena e aí se não tiver com regularidade ambiental não consegue fomento em nenhum outro lugar, né? Então os direitos minerários seriam aí a moeda efetiva de troca para ele poder exercer a sua atividade. Mato Grosso começou a estudar essa possibilidade? Sim, foi discutido do final do ano passado na Câmara de Recursos Hídricos e Mineração uma possibilidade de um projeto-lei que dava aí um fomento para pequenos mineradores, né, e talvez também cooperativas, né? O governo do estado? A Assembleia. Né? Não, a Assembleia o governo do estado daria este fomento. A Assembleia faria a lei e o governo do estado fazia o aporte. Só não se ficou definido ainda qual seria, de onde sairia o orçamento, e aí depois veio a discussão da taxação de mineração e essa legislação ficou guardadinha aí. Tem a solução. Ficou o minerador vai pagar por esse fomento através da taxa que ele está pagando. É porque a taxa vai arrecadar muito dinheiro, não vai ficar só para fiscalização, pode investir no próprio setor. Muito Exatamente, eu entendo que devia funcionar assim. Que legal. Agora a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, que é a questão do marco temporal, né?
O marco temporal é uma tese jurídica que fala que a migração de áreas indígenas só pode vir a partir de 1988, que é a promulgação da Constituição. Dessa forma, não poderia mais demarcar novas áreas indígenas, né? E aí a gente quer saber de você que alguns juristas falam que, se isso acontecer, ele vai aumentar o desmatamento na Amazônia, vai ter o avanço do agronegócio, e que isso também vai possibilitar a mineração ilegal na Amazônia. Eu queria que você omitisse a sua opinião sobre o assunto que está muito em voga, né? Que está todo mundo discutindo a questão do marco temporal. E está sendo discutido há 17 anos, né? Então, assim... É porque o STF vai julgar. Vai julgar agora dia em junho. 7 de Previsão junho. de pauta 6 ou 7 de junho agora. Inclusive, amanhã, né, existe essa questão do marco temporal para ser votado também no Congresso. Então, o que eu penso a respeito disso? Os índios também merecem crescer financeiramente, né? Então, o que a gente vê na prática da mineração, Disney? Você que já deve ter viajado bastante aí para alguns lugares, você deve ver que o indígena, ele é guardado ali de uma forma tão protecionista que também não lhe é permitido crescer financeiramente, entre outras coisas. E essa possibilidade de definir as locações que já existiam no período da Constituição Federal, sem se aumentar as novas reservas indígenas, garante, no viés ruralista, né, uma segurança jurídica, porque aí as pessoas deixam de perder parte das propriedades também para as reservas indígenas, mas também gera um fomento, de alguma forma, né, que permita os próprios indígenas a ter um retorno financeiro e poder sobreviver da sua terra. E hoje minerar na terra dele. Hoje até o próprio indígena já minera. Temos casos no Pará de mineração mesmo ilegal, o indígena minerando. Se você procurar hoje legalizar isso para que ele possa tirar o próprio sustento... Por que ele precisa sair da terra dele para comprar uma outra terra, para poder fazer um requerimento minerário, se ele tem a terra dele? E ele pode fomentar uma atividade financeira e econômica na sua terra e auxiliar suas aldeias e garantir sobrevivência, sustento e mais... Essa pressão internacional por isso é muito grande. Ainda mais depois da questão dos Yanomamis, essa questão ficou muito pesada. Ficou. A gente brinca que é muito fácil, né, principalmente a Europa vir reclamar por uma coisa que ela destruiu dela lá atrás, né? Então agora eu quero brigar pelo parquinho dos outros. Ainda nessa questão indígena, a gente tem exemplos aqui próximo, Mato Grosso, na aldeia Parecis ali, na área Parecis, tem índio plantando soja. Entendeu? Por que não pode minerar? Esse plantio também não é regularizado, né? Não. Mas tá o fato é que eles estão ali, andam de Hilux. Está sendo divulgado para o mundo. Porque assim, eu fui correspondente nessa região do Médio Norte, La Gazeta, há algum tempo, e eu percebia o índice de indígenas, sabe, alcoólicos, assim, que fazem uso até de tóxico mesmo, de drogas e tudo, por não ter o que fazer, né? Assim, por falta de ocupação. Eles não querem ficar ali só existindo. Eles precisam produzir, né? O mundo está andando, está acelerando, e o governo quer preservar uma prática tão antiga, né? Sem se preocupar com como isso vai afetar psicologicamente aqueles indígenas. Infelizmente, isso é verdade. A gente fala, quando se fala... Aqui em Mato Grosso, por exemplo, no Roosevelt, né? Ali, na reserva Roosevelt, nós temos ali uma grande terra indígena e nós temos ali uma imensa reserva extrativista, né? Num dos municípios que é rico em mineração. E aí? Não lavra, não tira o minério dali, né? Ninguém pode utilizar o minério naquela região por conta de uma proteção ambiental. É justificada? É justificada. Uma proteção aos povos indígenas? Sim, gente, é histórico. Acho que não cabe mais a gente discutir isso aqui. Eu acho que o que talvez deve ser discutido é a oportunidade que os povos indígenas têm de definir e decidir a própria vida, como quer se sustentar, como quer viver, como quer fazer, né? Porque se fala muito em segregação racial, mas um excesso de proteção também é uma forma de segregar. O justo seria que eles decidissem, tomassem a rédea, né? Exatamente. Agora o governo brasileiro está estudando novas regras para legislar na mineração com mais pulso firme, né?
E uma das alternativas para saber se o ouro está sendo tirado de uma forma legal é a rastreabilidade. Como é que você tem acompanhado essa discussão? Inclusive, eu fiquei sabendo agora, essa semana, que já estão criando aplicativos que vão fazer esse passo a passo até as joalherias onde o ouro vai chegar, de onde ele saiu até onde ele vai ser fundido e trabalhado para saber a procedência do ouro. O uso da tecnologia para isso. Exatamente. Então, ela está hoje trabalhando a nosso favor. E muito se falou da decisão do ministro Gilmar Mendes a respeito do princípio da boa-fé, das DTVMs, da compra de ouro. Gente, isso tudo é para que a mineração ilegal seja cada vez mais esquecida, né? Obrigando com que os mineradores, os garimpeiros estejam aí à luz da lei, né? E quanto mais ferramentas nós tivermos para poder oportunizar isso, melhor é. E é Mineração Net. Mineração Net, isso, desculpa. É Mineração Net. E eu achei fantástico, viu? Confesso que você chegou da terra. Exatamente. Me foi apresentado o portfólio, né, o esboço dele, e eu achei fantástico. Nós já sou fã de carteirinha. Nós já convidamos os meninos para virem aqui apresentar esse projeto dele. A gente já conhece o projeto dele, estamos esperando, né, Tisney? O convite está feito para que eles possam vir aqui, inclusive fazer uma apresentação da funcionalidade do app para quem nos assiste entender melhor, porque só se fala de rastreabilidade, fica meio no ar, né? Fica vago. Agora, mostrando como é que ela vai funcionar na realidade, desde o garimpo até chegar numa joia, até chegar a virar um ativo financeiro, isso é interessante. E esses meninos são do Mato Grosso, né? Isso é fantástico. Saber que o nosso estado está produzindo tanta tecnologia, né? Mas é justamente isso. O estado ele está numa crescente cada vez mais impressionante no setor de mineração, né? Então isso tem que ser trabalhado, tem que ser utilizado para nós fazermos história aí nesse país. Claro, a demanda por mineração é crescente no mundo inteiro, né? E no caso, Mato Grosso hoje é o terceiro maior produtor de ouro do Brasil. Então significa que a gente tem um potencial muito grande e quem hoje está trabalhando para o setor está tendo um retorno. É o caso que os meninos já vislumbraram, né? E o pessoal também da área do direito também estão vislumbrando aí essas novas aberturas de portas aí para diversos setores. Agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico, sobre a questão do CEFEM, né? Como é que a distribuição dos royalties da mineração, que é o CEFEM, impacta no desenvolvimento socioeconômico aí das áreas de exploração mineral? Então, a gente tem aí a exemplo a cooperativa de Peixoto de Azevedo, que eu acompanhei pouquinho. Isso, a Cogavep, acompanhei um pouquinho as falas e a apresentação de dados dele num evento fantástico que foi realizado em parceria com a Metamate, agora esse ano, aqui em Mato Grosso, na apresentação deles do quanto de CEFEM foi revertido no investimento do município de Peixoto de Azevedo, né? Então, é a efetiva prática do que o recolhimento de um imposto pode beneficiar os cidadãos de determinado lugar onde a mineração acontece, né? Então, assim, muito se discute, é um tributo polêmico, se ele incide no ouro quanto matéria-prima e material, se ele incide no ouro quanto ativo financeiro, né? Então, assim, hoje eu brinco bastante, eu digo que o ouro ele só sai da terra se ele já tiver vendido, né? Para as DTVMs. Então, ele precisa efetivamente ter a incidência do tributo específico, já que a Lei Candir aí isenta, né, a extração de ouro da questão do ICMS, né? Então, isso no caso do ouro exportação, né? Que é para exportação. Exatamente. Mas a CEFEM, ela tem um problema com relação à aplicabilidade, né? Que é bastante duvidosa, assim. Ela geralmente não chega até a ponta nos municípios. São raros os casos como Peixoto de Azevedo, que a gente efetivamente sabe que houve direcionamento dos fundos relacionados à CEFEM, né? Então, eu acho que é um dos principais pontos que precisam de normatizações, né? Eu preciso efetivamente dizer para onde vai, como, por exemplo, aconteceu com o ITR, que eu transferi para os municípios a cobrança, né? E eu acho que isso deveria acontecer também com a CEFEM, porque aí realmente eu vou fomentar a atividade de mineração no município onde ela está acontecendo, até para as reparações ambientais.
Mas está acontecendo algo muito legal em Mato Grosso, que é o acompanhamento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está aí de olho na aplicação do CEFEM, graças ao Instituto Somos do Minério, que foi provocar o tribunal para ter esse retorno social, mais social do Com certeza, com certeza. E é um dos grandes diferenciais do Estado. E por isso eu costumo falar, hoje nós temos a visão do que precisa ser feito. Daqui a pouco nós seremos o modelo do que estamos fazendo. Olha que que bacana. A gente está encaminhando já para a parte final do nosso podcast, mas eu fiquei sabendo também que você é de uma região aqui do Mato Grosso que produz outro minério, outro mineral, que é o diamante. Você é de Juína. Eu sou de Juína. Nasci em Juína, nos altos do Garimpo do Arroz. Então ela já tem garimpo desde o nascimento, né? Garimpo tá no Não vai seu ser elegante DNA. perguntar que ano isso, por favor. Não vou perguntar. Não vou Nunca perguntar. pergunte isso, Ai, não, imagina. Mas assim, eu tenho 35 anos, nasci em 87, no auge do garimpo, de toda a particularidade complexa, quando ainda era uma reserva de extração mineral tradicional, né? E a ilegalidade, a todas aquelas particularidades que o garimpo famoso traz, né? Sem implicações trabalhistas, sem implicações ambientais, com muita festa, shows famosos, né? Que aconteciam dentro dos garimpos, né? Essa é um pouquinho da minha história. Então acho que a mineração já veio aí de berço mesmo pra gente aprender e cair de Mas paraquedas. é interessante você citar isso, porque assim, todas essas ilegalidades contribuíram para uma queda do garimpo do diamante em Mato Grosso. Mato Grosso já foi uma potência na produção de diamante. Na verdade, falta interesse do governo estadual, dos nossos representantes, de buscar uma legalização, porque existe o minério, existe gente trabalhando na ilegalidade, e isso deixa de arrecadar recursos para o Estado. E o que acontece muito também é que hoje o diamante já tem algo sintético muito similar, né? Então, a partir do momento que se injetou aí o diamante sintético, passou-se a ser mais difícil a lavra, passou-se a ser mais difícil conseguir a certificação necessária para a confirmação da procedência daquele diamante, né? E é o que não acontece com o ouro, por exemplo, né? Não tem nada similar. Não tem nada similar. Mas eu vou te apresentar uma senhora lá de Guaratinga. Ela esteve aqui no nosso podcast e ela garantiu, falou, quando você vê diamante, é uma coisa impressionante. Você sabe que é diamante. Por mais que haja algo similar, diamante é uma coisa única. Eu não sei, porque eu nunca extraí diamante. Tem uma energia diferente. E quem lida com diamante, olha as definições internas do diamante, sabe de onde até ele veio. Né? Então, assim, é mais fácil de rastrear do que o ouro, inclusive. Mas o ouro exerce o mesmo fascínio do diamante. É só ver que lado que você está da moeda. Exatamente. Pamela, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast Mineral. Enriqueceu bastante o nosso conteúdo e espero ter você mais vezes aqui para esse papo legal. E a gente observa que você tem alegria no nome, não é por acaso. Eu que agradeço a oportunidade de falar, e em todas as vezes que eu tenho a chance de falar de mineração, eu fico muito feliz, porque a mineração ela precisa ser falada, ela precisa perder o estigma de atividade poluidora, prejudicial. Não, ela tem responsabilidades de cunho social, de cunho ambiental, né? Então precisa se falar de mineração e desmistificar algumas lendas que vêm do passado. E realmente agradeço a oportunidade, gente. Você falou tudo de forma muito didática, muito leve. E eu, se fosse um advogado recém-formado, eu ia me sentir atraído por essa área, né? Porque foi muito legal tudo que você disse aqui, a forma leve como você tratou a mineração, porque às vezes esses profissionais, eles estão do outro lado da TV e só são bombardeados com notícias negativas, né? E você trouxe um lado completamente diferente. Parabéns por isso. Parabéns pela forma como você traz o direito minerário para a vida da gente. Isso, a vivência te ajuda bastante, né? Conhecer. Algumas aventuras no currículo. Parabéns, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, queremos agradecer mais uma vez a sua audiência aqui no nosso podcast Mineral, que tem como apoiadores a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, Instituto Somos do Minério, Grupo E79, Plataforma E79, que oferece gestão integrada para o setor da mineração. Para conhecer um pouco mais sobre essa solução para a sua mineradora ou também para a sua cooperativa,
entre em contato pelo WhatsApp 65 98122 3475 ou pelo e-mail atendimento@e79.com.br. Chegamos ao final então, Rafa, e aquele nosso bordão, que já é de praxe, né? A gente fala de mineração porque mineração é o quê? Essencial. É isso aí.